Você já se perguntou como seria viajar no tempo? Parece fascinante, mas e se eu te dissesse que essa experiência incrível pode se transformar em um verdadeiro pesadelo? Hoje você vai descobrir os 3 paradoxos mais perigosos que tornam a viagem no tempo não apenas desafiadora, mas também uma verdadeira missão suicida. Desde o enigmático paradoxo do avô até mistérios que desafiam a lógica e as leis da física, mergulharemos fundo nessa jornada. E se você adora explorar os mistérios do universo e quer continuar acompanhando conteúdos fascinantes como este, inscreva-se agora no nosso canal. Não perca nenhuma descoberta extraordinária sobre o cosmos. O primeiro paradoxo. Paradoxo do avô. Um desafio ao passado. Agora, imagine que você pudesse viajar no tempo e voltar ao passado. Parece incrível, certo? Mas e se suas ações lá tivessem consequências desastrosas? Vamos começar com o mais famoso e fascinante dos paradoxos, o famoso e assustador paradoxo do avô. Um dos maiores desafios à lógica e às nossas leis da física. Como funciona o paradoxo? Imagine que você retorna ao passado por meio de uma máquina do tempo. Lá, por acidente ou escolha, você impede que seus avós se conheçam ou faz algo que comprometa o nascimento de seus pais. O resultado? Você nunca teria nascido. Mas, se você nunca nasceu, quem foi que viajou no tempo? Este é o dilema central. Suas ações no passado criam um ciclo infinito onde você cancela sua própria existência e, ao mesmo tempo, impossibilita a viagem que causou essa mudança. Um verdadeiro nó na lógica do universo. Esse paradoxo não é apenas teórico. Ele desafia o princípio básico de causalidade, onde uma causa deve sempre preceder um efeito. É como se o próprio passado e presente entrassem em conflito, algo que nossa compreensão da física não consegue resolver. Citemos um exemplo do paradoxo. Imagine que você descubra uma grande tragédia histórica, como um desastre natural, e decida voltar no tempo para evitá-lo. Mas ao fazer isso, todas as circunstâncias que levaram você a conhecer esse evento também mudariam. Sem essas condições, você jamais teria criado a máquina do tempo ou voltado ao passado, o que resulta em um looping eterno. E quais teorias tentam resolver o paradoxo? Apesar de ser um quebra-cabeça, algumas teorias sugerem explicações que poderiam contornar esse problema. Universo paralelo. Cada alteração no passado criaria uma realidade completamente nova. Assim, ao impedir o encontro dos seus avós, você apenas modifica aquele universo, mas o seu próprio continua intacto em outra linha temporal. Princípio da consistência. O universo se ajustaria para impedir mudanças significativas no passado. Mesmo que você tente alterar um evento crucial, algo sempre garantiria que a história original acontecesse. E por que esse paradoxo é um problema? O paradoxo do avô nos mostra como a ideia de viagem ao passado é fascinante, mas cheia de armadilhas. Alterar eventos tão pequenos parece algo simples, mas as consequências são tão grandes que o próprio universo pode não suportar elas. Será que isso significa que o passado é imutável? E este é apenas o começo. O paradoxo do avô desafia nossa lógica, mas não é o único problema que enfrentamos ao mexer no tempo. Agora, imagine um paradoxo onde causa e efeito trocam de lugar, colocando em dúvida até mesmo nosso conceito básico de tempo. Esse é o tema do próximo paradoxo. Vamos continuar nossa viagem. O segundo paradoxo. O paradoxo da informação. Um mistério da causalidade. Imagine que você volte no tempo e, ao invés de alterar diretamente um evento, leve consigo uma ideia ou invenção que sequer existia naquele momento. Agora, o que acontece se essa ideia nunca teve uma origem verdadeira? Bem-vindo ao paradoxo da informação. Uma verdadeira ameaça à lógica como a conhecemos. Como funciona o paradoxo da informação? Este paradoxo ocorre quando algo, uma ideia, uma tecnologia, uma invenção, surge em um ponto da linha do tempo, mas sem uma origem real. É como se a informação existisse do nada, criando um ciclo infinito onde causa e efeito não têm início nem fim. Citemos um exemplo do paradoxo. Imagine que você viaje no tempo com um manuscrito contendo todas as obras de William Shakespeare e entregue a ele antes que ele tenha escrito qualquer peça.
Shakespeare utiliza esse manuscrito para criar todas as suas obras. Entretanto, você só teve acesso a essas peças porque elas já existiam no futuro. A pergunta é, em quem escreveu as obras de Shakespeare originalmente? Esse ciclo cria o que chamamos de um loop de causalidade da informação. Neste caso, as obras de Shakespeare nunca teve uma origem definida, apenas continua circulando entre o passado e o futuro, sem começo nem fim. A física e o tempo entram em colapso. Na ciência, essa ideia desafia uma das regras mais fundamentais da conservação da energia e da informação. Todo evento ou objeto deve ter uma causa rastreável, ou seja, algo que explique sua existência. No paradoxo da informação, essa origem simplesmente não existe, quebrando a lógica do universo. Certos cientistas acreditam que essas situações paradoxais reforçam a tese de que viagens no tempo, especialmente ao passado, não são possíveis. Porém, outros argumentam que podem haver brechas que ainda não entendemos completamente. Um exemplo icônico famoso que ilustra esse paradoxo está no filme O Exterminador do Futuro. No enredo, a tecnologia por trás do robô T-800, o Exterminador, foi criada com base em restos deixados no passado por um modelo que veio do futuro. Mas, se a tecnologia foi desenvolvida a partir de algo que veio do futuro, quem a criou originalmente? Este é o paradoxo da informação em ação. Uma peça ou ideia que viaja no tempo, mas que parece existir sem origem. E que teorias tentam resolver o paradoxo? Assim como no paradoxo do avô, cientistas e filósofos tentam encontrar teorias que expliquem ou resolvam o paradoxo da informação. O multiverso. Mais uma vez, a ideia de universos paralelos aparece como uma solução possível. Ao levar uma informação do futuro para o passado, você cria uma nova linha do tempo onde a informação parece não ter origem, mas o universo original onde a ideia apareceu ainda existe. Loops temporais estáveis. Essa teoria sugere que o universo pode permitir loops de causalidade desde que não quebrem as leis fundamentais da física, como a conservação de energia. Em outras palavras, o ciclo de informação seria estável e autocontido, mesmo sem uma origem rastreável. Paradoxo proibido. Outras teorias sugerem que paradoxos como este seriam automaticamente bloqueados ou pelo próprio funcionamento do universo. Ou seja, você simplesmente não conseguiria transmitir informações do futuro para o passado se isso criasse um problema lógico. Por que este paradoxo é tão fascinante? O paradoxo da informação é intrigante porque toca em questões fundamentais sobre a natureza do tempo, da causa e da origem das ideias. Ele também nos faz refletir sobre o poder de nossas ações e escolhas. Será que o simples fato de transmitir informações para o passado poderia reescrever completamente a história? Ou será que certas coisas estão além do alcance até mesmo das viagens no tempo? O paradoxo da informação nos mostra que, mesmo sem alterar diretamente os eventos do passado, a própria transmissão de conhecimento pode gerar desafios ainda mais profundos à lógica. Mas agora, prepare-se para um paradoxo ainda mais inacreditável. E se tentar alterar o passado não causasse contradições, mas fosse simplesmente impossível? Vamos explorar esse enigma no próximo paradoxo. O terceiro paradoxo. O paradoxo da autoconsistência de Novikov. Se você pudesse voltar no tempo, acredita que conseguiria mudar algo? E se o próprio universo criasse barreiras para impedir qualquer alteração no passado? Esse é o enigma fascinante por trás do paradoxo da autoconsistência de Novikov, um conceito que transforma a viagem no tempo em uma verdadeira prisão lógica. O que é o paradoxo da autoconsistência de Novikov? Este princípio, proposto pelo físico russo Igor Novikov, sugere que o universo não permitiria mudanças no passado que entrassem em contradição com os eventos já estabelecidos. Em outras palavras, o passado é imutável, e mesmo que você pudesse viajar no tempo, qualquer coisa que fizesse já estaria integrada na linha do tempo original. Por exemplo, imagine que você volte no tempo para impedir um evento trágico, como um acidente de carro. De alguma forma, talvez sem que você perceba, suas ações no passado acabarão contribuindo para que o acidente aconteça exatamente como já havia ocorrido. Exemplo simples para ilustrar. Considere o seguinte cenário. Você viaja no tempo decidido a impedir que um prédio pegue fogo. Chegando lá, tenta alertar as pessoas, mas no processo, acaba derrubando uma vela que dá início ao incêndio.
Ou seja, suas ações para evitar o incêndio são justamente o que causam o evento que você queria impedir. Este é o conceito central do paradoxo da autoconsistência. Seus esforços para alterar o passado acabam reforçando os eventos que já ocorreram, criando um ciclo inevitável. O impacto na física e na viagem no tempo. O princípio da autoconsistência também desafia nossa visão de livre-arbítrio. Se este paradoxo for verdadeiro, qualquer viagem ao passado estaria limitada por um conjunto de regras que impediriam mudanças significativas. Você poderia participar dos eventos históricos, mas nunca alterá-los. Além disso, ele implica que o universo se protege contra alterações temporais, tornando viagens no tempo menos propensas a gerar problemas lógicos como os vistos nos paradoxos anteriores. E quais teorias estão associadas ao paradoxo? Existem algumas ideias científicas que dialogam diretamente com o paradoxo da autoconsistência. Loops temporais autoconsistentes. Em vez de permitir mudanças no passado, o universo criaria um ciclo fechado onde todas as suas ações já estão integradas na história. Determinismo temporal. Esta ideia sugere que o tempo é completamente fixo e que tudo já ocorreu exatamente como deveria, sem deixar espaço para mudanças ou improvisações. Livre-arbítrio limitado. Mesmo que pareça que estamos tomando decisões em uma viagem ao passado, no fundo, estamos apenas cumprindo o que já estava programado ou para acontecer. Por que este paradoxo é tão interessante? O paradoxo da autoconsistência nos força a questionar nossa própria ideia de controle sobre o tempo e os eventos. Será que mesmo com uma tecnologia avançada o suficiente para viajar ao passado, estaríamos apenas seguindo um roteiro predeterminado pelo universo? E mais, será que essa limitação é, na verdade, um mecanismo de proteção natural que impede colapsos lógicos na realidade? O paradoxo de Novikov aparece em diversas obras de ficção científica e é amplamente debatido no campo da física teórica. Um exemplo famoso é o filme Os 12 Macacos, de 1995, onde o protagonista descobre que todas as suas tentativas de mudar o futuro acabam contribuindo para que ele aconteça exatamente como previsto. Stephen Hawking também sugeriu que o universo pode conter uma proteção de consistência cronológica, o que impediria paradoxos temporais e alterações no passado. Em suas palavras, o passado é como uma história já escrita, podemos lê-la, mas jamais reescrevê-la. O paradoxo da autoconsistência de Novikov é um lembrete de que o tempo, por mais fascinante que seja, ainda guarda mistérios além da nossa compreensão. Será que essas limitações são reais? Ou a ideia de mudar o passado é uma fantasia que deveria ficar apenas na ficção? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber sua visão sobre esses mistérios incríveis. Esses três paradoxos nos mostram que, embora a ideia de viajar no tempo seja absolutamente fascinante, ela vem carregada de desafios que colocam à prova nossa lógica e nossa compreensão do universo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para continuarmos explorando os maiores mistérios do cosmos juntos. Até a próxima aventura!